Foi 3 de uma vez assim? Que é isso. Desse jeito você me pega de surpresa. Então, já pronto, já? Pronto, muito bem, já estamos ao vivo, viu, Ana? Agora é pra valer. Agora é pra valer. Ó, o João Gomes aí nos bastidores. Hoje você tá nos bastidores, né? Tá só atrás das câmeras. Só a galera do fundão. Tá certo, tá certo. Muito boa noite, você que está nos aguardando até agora, para mais um episódio do Mostarda Cast, seu videocast mais saboroso da web, como diria o Thiago Selvati, que tá em terras italianas, meu parceiro aqui, junto com o João Gomes. Com o Gomes não, né? Com o João Gomes, né? É dicção, né, velho? Ele tá na dicção, né? Fala, chefe. Ó, faltou, tá vendo? Tinha que faltar aí, ó, tá vendo? Ao vivo é assim mesmo, viu, Ana? Ó, pronto aí, ó. Tá vendo? Você deixou por minha conta? Você avisou, ó, deixou por minha conta e acabou que não saiu. Aí, ó. Isso é assim mesmo. Podcast ao vivo, essas coisas acontecem assim, viu, gente? Nosso 61º, fala? 60º? 60º? 60º não existe, não, né? Como é que é? É a primeira vez que eu erro, hein, João? Primeira vez que eu erro. Todo episódio eu falo certinho e eu falo que eu não erro. A primeira vez que eu... Episódio número 61, tá? Episódio 61 do Mostarda Cast. E ó, você tá assistindo a gente aí? Eu vou te pedir de cara pra você não perder, tá? Acende aí o sininho, vai lá e taca o dedo aí pra chegar todas as notificações pra vocês de episódios novos, de capítulos novos, de cortes novos. Vai chegar aí pra você no seu telefone, no seu tablet aí, no seu desktop. Aquilo que você estiver curtindo aí, vai chegar essa notificação para você. E se inscreve no nosso canal, que isso ajuda a gente cada vez mais fomentar o nosso bate-papo gastronômico, fomentar cada vez mais o nosso podcast e a gente poder trazer cada vez mais convidados ilustres, pessoas bacanas, assim como a gente trouxe aqui hoje. Já tem coisa... Ó, presta atenção, você tá querendo montar um negócio gastronômico, montar um restaurante, uma hamburgueria, o que for, presta atenção que hoje tem dica boa. Hoje tem tapa na cara de vocês aí que faz o negócio bagunçado, hein? Então eu trouxe uma pessoa hoje para poder passar a régua aqui e passar isso a limpo, tá? Mas antes de mais nada, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? Enquanto a gente bate um papo aqui, daqui a pouco tem coisa gostosa na mesa. O João Gomes da Cultura Defumada hoje já tá com a gente aqui, só que hoje ele tá ali na cozinha, hoje ele tá de chefe. Tá de chefe, João? Aí, já deu um salve lá no fundo. Projeto de chefe, nada. Ele tá de chefe ali no fundo, ali, tá preparando uma coisa gostosa para lá. Quem tá cursando gastronomia é projeto. Projeto de... Não. Você já um... É o chefe e host de podcast, viu? Hoje ele tá preparando pra gente uma coisa legal, daqui a pouco aqui tá na mesa. Cultura Defumada, @Cultura Defumada, os melhores produtos de defumação de BH e região, tá? Você pode procurar o João hoje tá aqui com a gente aqui. Você vai aí no Instagram, @Cultura Defumada, procura o João Gomes, o João Lucas. Ó, o João Lucas é nosso diretor. Hoje eu tô errando bastante, hein? Que é isso, hein? É muito João lá na minha vida, hein? Tá doido, hein? Todo dia um João diferente. 2 João. 2 já são muito aí. 3 é demais. Se eu arrumar mais um João, eu fico louco aqui, ué. Já pensou a bagunça? João Gomes, do Cultura Defumada. Todos os produtos defumados de excelente qualidade para o seu negócio. Procura o João, tá? Combina com ele que ele vai te entregar. Agora tá começando até pronta entrega, João? Em breve. Já tá começando até pronta entrega já. Então, assim, o negócio tá crescendo lá e procura a Cultura Defumada aí, tá certo? Nosso parceiraço, coisa gostosa aí. Hoje a gente vai ter um pulled pork, João? Esse é um pulled com um patê de pulled pork com uma farofa de bacon na torradinha. Nossa. Na hora que chegar aqui, você me passa tudo de novo. Agora deixa eu falar pra vocês aqui sobre a Pizza Nápoles. Meu amigo, minha amiga, você pediu pizza, não sabe o que é pizza legal, vai pedir a Pizza Nápoles em 3 endereços, porque essa é a melhor pizza que você vai comer. Então você vai comer agora, batendo um papo aqui com a gente, ou você vai comer no final de semana, vai comer a hora que você estiver assistindo, não tem problema, tá? São 3 endereços, presta atenção, Avenida Carlos Luz, número 700, na Avenida Prudente de Moraes, número 245, e no Eldorado, na João César de Oliveira, número 143, você vai ter pizzas clássicas, especiais gourmet, além das pizzas premium e pizzas doce. Tá? São maravilhosos, o QR Code está na sua tela aí, tá na tela, chefe? O QR Code está na sua tela aí, você pode também pedir pelo pizzanapolis.com.br ou você pode ligar lá também no 35658888 ou no WhatsApp. Manda um WhatsApp, sisteminha rápido, atendimento personalizado, vai chegar para você aí, vai te passar todos os sabores, todas as pizzas que eu falei aqui para você. Você vai pedir no 984 50 8872, 984 50 8872, Pizza Nápoles, aponta o QR Code na tela aí.
O chefe vai deixar ele mais um pouquinho para você. Pedir sua pizza Nápoles, pede um combo legal. Sempre tem sabores maravilhosos e saborosos para sua mesa acompanhar o podcast aí com a gente. Fechou? Gente, seguinte, hoje eu tô recebendo aqui com muito orgulho, eu falei que vai ter coisa legal aqui, que vocês vão ficar espertos aí, tá? Tô recebendo aqui, gente, conosco hoje para um bate-papo, a Ana Salles. Eu vou deixar ela se apresentar porque eu achei legal a terminologia. É kitchen design, né? Legal isso, né? Eu dei uma pesquisada ali, gente, kit design, deixa eu ver como é que é isso daqui e tal. Ana, boa noite, seja muito bem-vinda ao Mostarda Cast. Fique à vontade e vamos conversar. Muito boa noite, pessoal. Eu estou muito satisfeita de estar aqui e te agradeço pelo convite. E vamos falar de um assunto polêmico, né? Onde todo mundo acha que no restaurante não precisa de arquitetura, de decoração de interiores, mas não é nada disso, né? O kitchen design, ele é uma disciplina da arquitetura onde trata sobre o back do restaurante, de um modo geral, que é onde funciona a cozinha e segue as diretrizes de legislações e tem todo o processo ali para padronizar um layout onde faça que a cozinha seja mais eficiente e o restaurante performe de uma maneira mais interessante, né, para ter lucro. Hoje em dia, como que é mais comum? Por exemplo, o pessoal te procura, Ana, eu vou montar aqui o meu restaurante, vou montar o meu negócio gastronômico e você faz todo o projeto, você é focado apenas, vamos falar assim, na cozinha ou no salão, tem uma especificidade ou você pega no geral? Eu faço o projeto 360, então eu trabalho com arquiteturas, com soluções de arquitetura para negócios. Sim. Eu faço o atendimento 360, onde a gente aplica ali a parte técnica, faz todo o estudo de marca daquele restaurante, para que ele tenha um conceito e a gente imprima a história da marca daquele restaurante para que, né, tenha um sucesso. E a partir de um planejamento, de todo um estudo mesmo ali do operacional, a gente começa a partir pro físico. Entendi. Aí, por exemplo, já tem um restaurante que já acontece. Ele tem uma identidade, tem uma marca, tem um desenvolvimento, aí ele tá querendo dar um up ali, aí é isso que você tá me falando, eu vou pegar a sua identidade, a sua história aqui e vou traduzir isso num projeto mais funcional, um projeto mais comercial dentro do seu estabelecimento, é isso? Geralmente, as maiores procuras, elas acontecem na dor, né? Ou quando o restaurante é atuado pela vigilância sanitária, ou quando acontece algum, por exemplo, algum problema de contaminação. Entendi. Quando acontece isso, o atendimento de saúde local daquele lugar, ele começa a enviar, por exemplo, se teve 5 pessoas, 10 pessoas que foram contaminadas, que colocaram o relato que comeram em restaurante tal. Então, aí, a vigilância sanitária recebe essa notificação e ela vai direto naquele lugar. Então, assim, não tem como fugir muito. Se você não tem ali um padrão de segurança sanitário dentro do seu estabelecimento, uma hora ou outra vai acabar acontecendo e você vai ter que procurar ali. Então, por quê? A vigilância sanitária, ela exige que tenha um projeto arquitetônico aprovado. Se você não tem, já começa por aí. Então, para tirar o alvará de funcionamento, né, também é interessante ter. Na verdade, já no início, é obrigatório no início do estabelecimento já tem que ter. Quando você faz do zero, você já tem que ter. Né? Mas o que acontece hoje em dia, né, por conta do amadorismo, ou às vezes as pessoas começam a cozinhar dentro de casa e fornecer alimentação para fazer uma renda extra. Sim. Depois o negócio vai crescendo, que vai tomando uma proporção que ela não consegue mais parar de fazer, porque o negócio está dando muito certo. Ela não pensa nisso depois, mas vai se adaptando, né? Existem soluções para tudo, né? O ideal seria que a pessoa já iniciasse com o projeto, né? Porque ela teria já uma estratégia a partir daquele negócio para fazer funcionar do zero, redondinho, desde o início. Mas não é a nossa realidade, né? O empreendedorismo, ele nasce assim, de uma hora para outra, as pessoas começam a crescer. E as soluções que a gente oferece, ela atende tanto o funcionamento, quanto os que estão em funcionamento, os que estão expandindo, os que estão com problema de fazer ali o lucro,
né? E para aqueles que desejam mudar alguma coisa também. Sempre há o que melhorar, né? Se do início você, por exemplo, não teve uma estratégia na cozinha, não usou ali, não fez um layout tão funcional, a gente também consegue adaptar. Entendi. Isso mesmo que tenha um pré-planejamento, em algum momento ali você vai conseguir... Mesmo que ela já tenha funcionando há muito tempo, mas aí, por exemplo, chegou no momento que ela está vendo que aquele espaço já não está mais atendendo, né? Sim. Ou que realmente está assim, nossa, o que é a grande realidade hoje em dia das casas gastronômicas, dos negócios do food service, tanto para negócios do ramo de alimentação, indústria alimentícia, Sim. é que os dados, eles não mentem, né? As pessoas têm esse acesso cada vez mais. Que nos primeiros 2 anos, 50% dos negócios de gastronomia ou dos negócios do food service, eles quebram. E em 5 anos... Nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos. E em 5 anos, 90% dos negócios também fecham. Eles quebram, né? Por quê? Foram crescendo desordenadamente, ninguém fez um planejamento. O ideal é que quando você comece com esse negócio, você tenha essa ideia, quero abrir um restaurante. Qual que é o ponto principal que eu preciso analisar? É como eu quero estar daqui 5 anos. Fazer uma projeção, né? Fazer uma projeção. Por quê? Se a gente já tem esses dados que nos primeiros 2 anos, 50% dos estabelecimentos fecham, quebram, e nos primeiros 5 anos, 90%, é um fato, né? É uma realidade para o empreendedorismo do food service. Eu tenho que já criar uma estratégia inicial para que eu coloque tudo redondo e a minha operação ela vai conseguir sobreviver a esses primeiros anos e depois começar a ter o sucesso de retorno desse investimento e dessa criação de estratégia. Já começa pensando assim, nesses primeiros 2 anos eu tenho que não quebrar. Vamos falar assim, vou fazer um planejamento para mim sobreviver 2 anos. E desses 2 para os 5 já vai ser, vou falar que vai ser uma vitória, mas vai ser já vamos falar assim, um up ali no meu dia a dia, no meu planejamento que eu possa passar desses 5 anos. Porque eu sei que também em relação a estudos que, assim, antes de 5 anos é difícil de dar lucro, é difícil só se dependendo do estabelecimento, bobagem, uma coisa muito pronta, mas é uma projeção de, no mínimo, 5 anos para você estar bem estabelecido no mercado. Existem casos que acontecem antes. Então, assim, você está me dando alguns dados preocupantes que em 2 anos eu não imaginava, eu tinha esses 5 anos em mente, mas em 2 anos, boa parte, vamos falar, metade já fecha. Já quebram. E qual que é o fator maior para essa queda? É questão de estrutura mesmo ou um planejamento geral? É assim, o restaurante ele não é uma fatia de pizza, ele é uma pizza inteira. Sim. Então o núcleo dele ele tem que estar bem redondo para que todas as partes, né, todas as fatias daquela pizza, ela funcione, ela tem uma organização que todos os setores dele funcionem. Por exemplo, tem restaurante que só abre para fazer o atendimento ali e não pensa em delivery. Então, assim, se você não reservar um espaço do seu restaurante para fazer um delivery quando você não está ali atendendo, né, no horário comercial, você já não tem ali uma forma de fazer com que você pelo menos tenha 10% do seu faturamento sendo ali projetado para que você cresça. Então, é interessante pensar em todas as estratégias que você tem de atendimento para que você possa conseguir crescer. Hoje, a gente tem que observar que para você ter sucesso em qualquer negócio, você tem que pensar principalmente no espaço físico, por quê? Principalmente, né, para esses lugares que atendem as pessoas, que as pessoas vão, é que além da estética, o espaço, o design daquele espaço, ele precisa ser funcional. Sim. Você precisa estar dentro das normas na cozinha e você precisa ter um ambiente atrativo, né? Um ambiente que sustente aquele marca daquele negócio. E hoje em dia os negócios são assim, é tudo
instagramável, né? Então, assim, não, hoje em dia é tudo muito pensado. Tem que pensar em um ambiente instagramável, você tem que pensar num ambiente que chame a atenção das pessoas, você precisa aguçar os sentidos, não somente ali do paladar, né? Porque não é só um prato que faz a experiência daquele ambiente, então é tudo muito integrado, né? O espaço físico, operacional, é isso que tem que ser pensado. O que vocês começam a pensar, por exemplo, na arquitetura, o que você, né, voltado para a gastronomia, o que você começa a pensar primeiro? Por exemplo, eu vou abrir um negócio, vou abrir um restaurante, aí eu te contratei. Você, Mário, a gente tem que pensar primeiro nisso. O que vem na sua mente na hora de começar a criar um projeto? Você já falou que quer conversar comigo, saber a questão da minha identidade, o que eu quero, o conceito do restaurante. Mas o que você chega e fala, olha, primeiro a gente precisa de focar nisso, porque o que eu vejo muita gente, igual você falou, às vezes pensa muito num ambiente muito bonito e esquece muita coisa de bastidores. É aquilo que você trouxe pra gente aí no começo. Então, o que você já chega primeiro? Olha, primeiro a gente precisa seguir esses passos. Tem um passo a passo, depende muito do espaço, do local, enfim. Sim, eu tenho um pensamento, assim, se você observar um dos maiores sucessos de restaurante e da gastronomia, por exemplo, que tem 2 estrelas Michelin no nosso país, sim, você vai ver que os caras, eles pensam em tudo desde o início. Então, o que eu sempre falo para que quando uma pessoa começa ou ela quer remodelar, né, a sua operação, é que ela primeiro pense no conceito. Esquece o cardápio. Nesse primeiro momento é o conceito, porque a partir do conceito você vai criar ali os seus pratos de acordo com aquele conceito que você quer ter no seu restaurante. Então, antes de tudo, é ter uma marca, né? É imprimir aquilo ali no espaço físico, mas que seja harmônico com tudo que você quer que a pessoa veja naquilo. Por exemplo, a pessoa quer fazer um restaurante com cara de vó, né? Na verdade, que ela vai oferecer uma comida que traz essa lembrança, né? Sim. Que mexe com esses sentimentos da pessoa. Essa memória afetiva. Porque assim, a comida, ela é muito afetiva, né? Você sempre, tipo assim, qualquer coisa que você come, você sempre vai ter alguma lembrança de alguma coisa na infância que você viveu, ou, por exemplo, um jantar que você teve com os amigos, que hoje não tem mais. Churrasco, por exemplo, né? Você sempre lembra de algumas coisas assim. A pandemia, ela mudou muito, né, a mentalidade de consumo. E hoje em dia a gente tem que pensar muito que as pessoas estão comendo mais fora. Por quê? A maioria das famílias hoje em dia não tem mais empregado em casa, né? Mudou isso. Então, não tem gente para ficar cozinhando. Então, se os dois trabalham, eles vão pedir um delivery, ou vão almoçar fora, ou vão jantar fora, e vão ter um final de semana que vai escolher um restaurante. E além disso, desse conceito, eles têm que pensar nos hábitos dos consumidores que ele definiu para aquele público-alvo. E aí que vem essa etapa da configuração do negócio, né? Que é tipo assim, quais que são... Aí que você começa a montar o teu cardápio. Sim. Na hora do almoço, por exemplo, o meu horário de atendimento, eu vou atender um público que tem o hábito X. À noite, eu já vou atender um outro público que tem hábitos que, por exemplo, vai jantar em casal, né? Ou vai fazer, dependendo da região, vai ter jantares de negócios. Sim. Então, a gente precisa antes pensar no conceito e depois ir aplicando isso para você adequar os seus tipos de pratos, né? Que vai ter ali no cardápio para os hábitos dos consumidores que você quer atingir. Você falou uma questão de região. A gente entende que existem algumas regiões que pedem uma atenção especial. Não que outras regiões não peçam. Bom, a gente falou aqui, por exemplo, de vigilância sanitária. É diferente se você está num bairro mais nobre ou na periferia. É obrigatório. Mas a gente sabe que tem algumas regiões um pouco mais nobres. Então, o comportamento do consumidor naquela região, ele pede algumas coisas diferentes. Igual você comentou, um jantar. A gente sabe que região mais periférica, mais bairro, tem um volume muito grande de pequenos negócios ou de negócios que atendam ali um volume da população. E em alguns outros bairros onde realmente se instalam alguns restaurantes. Falando em restaurante,
que vai receber com salão, um jantar de negócios, tem uma marca mais específica. Hoje a gente está vendo muito restaurante aí, para falar, tipo Coco Bambu, fala um outro aí, tipo Coco Bambu mas não vale só para restaurante, para hamburguerias também, por exemplo, né? Exatamente. Porque às vezes o hambúrguer é um tipo de público também. De recepção. Vamos falar assim, um tipo de recepção desses restaurantes assim, que não necessariamente é só a comida em si. Porque leva muito em consideração, o ambiente tem que estar muito legal, porque às vezes a pessoa vai lá, não necessariamente come. A hospitalidade, ela tem que ser bem elaborada. E como é que você pensa nisso na hora ali, junto com a pessoa? Porque não tem gente que fala assim, não quero pensar muito nisso não, quero ser mais prático e tal. Mas tem que pensar, porque imagina se você está numa rua, que você, por exemplo, você está num lugar muito diferente, que você está viajando em viagem, e você não conhece aquele lugar. Aí você sai para procurar um lugar para almoçar ou para jantar. Aí você sai andando pelas ruas, você vê a fachada, o que você sente primeiro? Tipo, por exemplo, eu tô passando nessa rua, eu tô com vontade de comer uma carne. E você olha para aquele restaurante, vê aquela fachada rústica, aquelas coisas que te lembram alguma coisa que faz você pensar, acho que aquele restaurante ali tem uma carne trabalha legal. com carne. E aí você entra no ambiente e vê que realmente aquele lugar vende carnes, né, de cortes elaborados e tal. E você, nossa, que legal, era isso que eu queria, entendeu? Então você... vamos falar assim, já de cara na fachada te valida aquilo que você quer. E aí, entrando a hospitalidade também, né, do atendimento, vem a pessoa e te mostra o cardápio com aquele tanto de opção interessante que te faz estar salivar. Então, tipo assim, você já fica muito mais animado. Está tudo dentro do planejamento. Está tudo dentro do planejamento. Processo. É isso. O conceito é que vai atrair o teu público. Entendeu? É bom, a gente falou de conceito aqui. Assim, dá para pensar muita coisa com conceito. Geralmente, as pessoas pensam que é o cardápio que vai definir. Assim, quando eu já tenho a minha operação, o primeiro ponto a olhar é o teu cardápio. Né? Quando já está funcionando, né? Quando já está funcionando, quando você já começou um negócio ali, é isso. Porque você não criou o conceito, você criou o cardápio depois, assim, antes e abriu. Vou abrir aqui, por exemplo, um restaurante de comida vegetariana. Aí você então, já tem ele já começou um cardápio, ele já pensou a partir do prato. Sim. Mas se ele pensar no conceito, comida vegetariana remete a quê? Qual o tipo de decoração que eu vou fazer para que eu consiga atrair essas pessoas? Porque, por exemplo, em cidades, em locais que são turísticos, é importante eu pensar principalmente nesse tipo de público, né? Porque eles não vão ficar saindo de porta em porta, de fachada em fachada e pedir o cardápio para perguntar. Tem comida vegetariana e tal. Entendeu? Assim, hoje em dia eu sei que todo mundo, esse negócio muito mais, essa opção, né? As operações estão pensando mais nesse tipo de público, mas é muito mais interessante quando você já tem um conceito definido, que você já sabe o público que você vai atender. Então as coisas ficam mais fáceis para você trabalhar. Você já pegou o restaurante, dando um exemplo aí de vegetariano, você já pegou um restaurante vegetariano que teve alguma particularidade que um restaurante, vamos falar assim, não vegetariano não teria, ou que esse vegetariano apresentou ali que te surpreendeu alguma coisa, por ser vegetariano? Porque às vezes a gente imagina assim, muita gente imagina que é mais fácil, mas eu acho que é até um pouco mais complicado de ter armazenamento, uma coisa mais... vamos falar assim, conservação. Então, assim, é o meu ponto de vista. Eu imagino que seja até um pouco mais difícil de, vou armazenar e colocar, apresentar, tem que ser uma coisa todo dia e tal, assim, naquela correria, estraga mais rápido, eu não sei. Tem alguma particularidade nesse tipo de nicho? Por exemplo, tem alguém querendo montar e tá assistindo a gente um restaurante vegetariano. Depois a gente entra no vegano. Depois a gente já não vegano. Mas no vegetariano, por exemplo, tem alguma particularidade? O vegetariano geralmente tem que ter assim, tem que ter uma operação assim, tem que ter uma parte assim, ou não tem necessidade? Não tem uma diferença, né? A questão é sempre aquela conta básica. O teu salão, ele tem que ser calculado em relação ao tanto de pratos que você quer servir. Se você vai atender, por exemplo, 60 comensais,
né, o tanto de comida que você precisa produzir para atender 60 comensais, você vai começar a fazer essa elaboração do seu espaço em que a tua cozinha consiga atender esse número de pessoas. Sim. Para que não atrase. Então, assim, indiferente se o restaurante é vegetariano ou não, né, esse cálculo, ele é, de um modo geral, igual para todo mundo. Mas, porque a sua produção, ela precisa estar eficiente, independente do prato. Mas eu já vi alguns restaurantes, já frequentei restaurantes de comida somente vegetariana, em que ele ficava cheio, dava fila na porta, no horário de almoço. E lá dentro, cheio e lá dentro tal. A organização muito, muito interessante, mas são assim, nesse específico, de uma família oriental, que tem, né, já tem uma cultura diferente, eles são muito organizados. A comida, os pratos estavam sempre, as comidas expostas estavam sempre bem servidas, então quando faltava alguma coisa rapidinho, eles faziam a reposição. Então, isso independe do tipo de negócio que você tem, né, de operação. Você precisa sempre ter as coisas funcionando de forma harmônica. Aí eu falei que ia falar sobre o vegano. O pessoal ainda confunde muito, né? Sim. Vegetariano com vegano. Tem uma diferença. O veganismo, ele é mais uma linha de estilo de vida, estilo de vida, né? Em que a pessoa não consome absolutamente nada de origem animal. E acaba consumindo mais em relação ao alimento, né? A comida, coisas industrializadas que são produzidas ali a partir de vegetais. Mas para poder armazenar, a história é a mesma. Você vai precisar ali, você não vai precisar, obviamente, de uma câmera fria, né? Que você não tem ali cortes de carne para você poder cortar. Mas você vai ter uma área de estoque refrigerado, que a Vigilância Sanitária determina, né, bem localizado, que é padrão, né? Em uma parte de estoque para legumes e vegetais. O que você talvez vai ter que precisar é um espaço maior para esses vegetais, né? Porque como a base da comida ela é somente esse tipo de insumos, você vai precisar de armazenar uma quantidade maior do que um restaurante normal, por exemplo, que tem ali muitas opções, né, que tem uma proteína que acaba ocupando espaço a mais no estoque, mas até na forma de preparo também, né? Às vezes tem alguns utensílios que não vai ter necessidade de utilizar. Essas questões de dentro da cozinha, ela tem que atender ali, né, o tanto de pratos que você tem que produzir. Então, ele tem que ser elaborado, os espaços têm que ser dimensionados. Eu sou completamente contra as pessoas que simplesmente compram uma mesa, um freezer desses, né, de linha branca que a gente fala, que compra, por exemplo, Casas Bahia, Sim. Magazine Luiza vende, porque eles não conseguem atingir, principalmente, a temperatura que a vigilância sanitária exige, que você tenha ali uma segurança... Que legal. Exatamente, você não consegue controlar, né? Você não consegue, porque eles não têm aquele termômetro para você ficar avaliando né, se realmente aquela temperatura está ideal para aquele tipo de alimento. E para cada tipo de carne, por exemplo, é uma temperatura diferente. Aí você teria que ter outras opções, ou vamos falar assim, outros maquinários para, por exemplo, tem uma leva de carne X, eu vou usar esse freezer. É uma leva de... São freezers industriais. Você, por exemplo, nas cozinhas que eu produzo, que a gente faz o projeto, a gente manda fabricar o freezer com dimensionamento de acordo com a quantidade de refeições que aquele restaurante precisa. E isso, a gente calcula ali o tempo de armazenamento que ele vai ficar para cada vez que vai fazer a reposição. Aí são freezers planejados. Tem que ser freezer planejado, no tamanho, de acordo com o cardápio e o número de refeições, para que essa rotatividade, né, do estoque, ela também seja segura. Para que você não estoque, por exemplo, ali
2 semanas de carne sem necessidade, entendeu? É porque não é porque ela tá refrigerada que ela também não vai perder a qualidade dela, né? E não tem essa necessidade. E é bom você ter sempre alimentos frescos, né? Por Não, mais sem que dúvida, você congele, né? Aí também tem a parte de pré-preparo. Então você tem uma parte que volta do pra lá freezer, também, né? que fica lá até esperando a hora da preparação do prato de fato. Sim. Ali. Alguns alimentos que estão prontos, que você, né, só faz uma finalização para poder servir em restaurantes à la carte, por exemplo. São várias... a gente tem que analisar cada situação. Você me deu um segundo dado aí, então, que assim... O primeiro dado foi dos 2 anos aí, de 50% fechar. Agora, que esses freezers aí dessas lojas mais comuns... Os freezers de linha branca não são indicados pela vigilância sanitária. Só pra ficar em casa, então, né? Exatamente. Aquele pra ficar ali no sítio, em casa, uma coisa... caseiro. E não tem um estabelecimento que você não vai que não tem um freezer desse, horizontal, Vejo vertical, muito, e é muito comum. E você não consegue, assim... O cliente, ele não tem essa mentalidade, né? Ele não sabe daquilo, mas é um risco Às vezes ele tá perdendo material e não sabe por quê. Exatamente. Perde porque não sabe. Nossa, perdeu. Isso acontece muito. Acontecia muito em outro restaurante que eu atendi. O cara só tinha... ele tinha uma geladeira lá para guardar os legumes e hortaliças, mas para freezer dos cortes de carne, para as proteínas, ele usava essa linha branca. Nossa. Eu imagino o tanto de estabelecimento. Gente, e sempre reclamava que perdia. Assim. É claro que você vai em alguns estabelecimentos um pouco mais saturados, igual você falou. Você vê ali um freezer planejado, embutido, num espaço correto. Ele é dimensionado para aquele espaço, né? Então, você não, simplesmente também não faz um projeto de um freezer e coloca ele em qualquer lugar do estoque. Ele tem que estar num lugar definido que é para aquela área. Ou se tem... O que existe? Existe uma tabela que você tem que conferir, né? O ideal seria isso, da quantidade de refeições, porque você vai precisar ali determinar um espaço daquele estoque para armazenar aquele insumo. Mas tem como fazer essa previsão? Uma previsão, por exemplo? Por exemplo, tem uma tabela, né? Para 400 refeições por dia. Você usa ali uma área, por exemplo, 19 metros quadrados deve ser destinada para o teu estoque refrigerado. E aí 10 metros quadrados, por exemplo, você tem que ter para o seu estoque seco. Entendi. Né? E aí tem essas áreas, elas são calculadas assim. A cozinha, ela é muito técnica e ela é muito cálculo. E essa tabela já é pré-estabelecida pela vigilância? Ela é pré-estabelecida pela vigilância porque existem várias diretrizes, né, que você segue. Sim, e a vigilância sanitária, ela é municipal. Cada município tem uma diretriz, cada município tem uma exigência. Muda muito? Não muda muito, mas as exigências, às vezes, são um pouco diferentes, né, por região. Você diz, são diferentes, mais tolerantes? Algumas mais tolerantes, outras menos. Algumas exigem certos tipos de acabamento. O que a gente... A cozinha, por exemplo, é um lugar como hospitais e clínicas, né? Que você trabalha ali com saúde. Sim. Então, você tem que fazer a execução do projeto ali na obra da forma como a vigilância sanitária também exige. Então, é uma mão de obra qualificada, porque você não pode ter juntas quinas que se encontram, né? Porque é ali onde que acumulam sujeira, bactérias e dá risco de contaminação. Legal. Tem que ter todo um cuidado. O material, né, de todas as bancadas, eles têm que ser de inox ou outro material que você consiga fazer uma limpeza, uma higienização mais adequada. Mais adequada seria mandar água mesmo e não... porque você não pode ficar usando muitos produtos, né, na cozinha. Então, você... Para produto cada químico, área, né? Você não pode cruzar cheiro e tal, não tem alimento como. que chega dentro da cozinha com o alimento que você leva para o salão de refeições. Não pode ser a mesma porta. Então são várias. O que chega na cozinha. Não pode ser pela mesma porta que sai o que vai pro salão. Pronto, não pode, porque esse é cruzamento de fluxos, né? Que não são seguros. Que legal. Tem também coisa que ninguém fala, Ana.
porque é muito técnico, né? Então, e é coisa que ninguém fala e às vezes é coisa que ninguém discute. E é aí que acontece, né? E assim, a gente tem que pensar nisso como segurança da saúde, porque são riscos graves que levam à morte. Não, sem dúvida. Né? Imagina, sem dúvida. né? A gente passou por uma pandemia aí pouco tempo agora, isso. que não é vamos falar assim. Sim. E aí começou também a criar, né, protetores salivares, começou a ser obrigatório, as proteções de acrílico, as pessoas começaram a usar, e aí gera outro problema, o acrílico ele vai acumulando muita sujeira que você não consegue limpar, então tem que ficar trocando. Ele vai desgastando também, né? Ele vai ficando poroso. E a limpeza não consegue fazer adequadamente, né? Mas o importante, assim, além, né, que você tenha essa configuração do espaço, onde você evita o fluxo de contaminação, onde você evita problemas, né, de segurança da saúde, é também uma gestão eficiente, né? Porque já é muito interessante se você já tem uma gestão de ficar conferindo essas questões com o espaço que é projetado para aquilo. E sobre visual? Vamos falar um pouquinho sobre visual. Interessante isso que você falou, muita coisa bacana aí. Ou questão do fluxo. Cada hora tá dando um dado importante pra gente poder... Então, você tá assistindo aí, ó, vocês tem um estabelecimento. Presta atenção se o seu tá assim, tá? Se o seu não tiver assim, pode chamar a Ana depois aí. Coloca o arroba dela aí embaixo, outro nome. Pode chamar a Ana, para não vai tirar dúvidas suas aí. Vamos falar sobre... imagem do espaço, assim. O que o pessoal já te pediu que você fala assim, gente, você tá viajando demais, não dá pra fazer isso aqui no espaço, ou nunca teve isso? É você que determina, ou você discute com o cliente? Porque hoje em dia a gente vê, igual a gente falou, que é tudo muito instagramável, às vezes a pessoa fala, eu quero colocar isso aqui assim, chegando todo colorido, um negócio que não tem nada a ver. É isso que a questão é essa. A partir do conceito, a gente fala, isso tá coerente com o conceito que você quer imprimir no teu restaurante? Essa imagem ou esse tipo de material que você quer usar, ele conversa com o prato que você quer, com o ambiente que você quer oferecer? Né? Então, tem sempre essas questões. Às vezes, já aconteceu de o cliente me pedir um painel que não tinha nada a ver. E eu explico, mas assim... Né? A gente tem que respeitar muito a história do cliente. Né? Ele precisa ter noção do que ele precisa atingir. Mas, assim, às vezes acontece. É porque a gente vê muito. Sim, a gente vê muito, viu? O que vê? Às vezes você vai num estabelecimento bonito, bem organizado, porque a gente repara. Poxa, aqui tá bem organizadinho, bacana, a cozinha deve ser legal e tal. E é justamente o que você falou. Às vezes não tem nada a ver. O que serve... com o ambiente. E geram, às vezes não é nem a comida, às vezes a comida é legal, mas as coisas não estão conversando. E a pessoa não fica. Não fica. Ela come e vai embora. Ou não volta. Ou não indica. Ou fala exatamente isso que você está falando. Não, mas não tem nada a ver. Não conversa. Eu vim comer acarajé e a comida que tá com cara de comida europeia, por exemplo. Né? Viaja demais. Coloca as cores da Itália. Né? A não ser que você tenha um cardápio ítalo, né? Você misture algumas culturas. É interessante também, dá muito certo, mas você tem que ter isso muito bem definido. O que a gente tem que entender é que esse 360, ele tem que estar muito amarrado com tudo que você quer oferecer. Ou o seu negócio não vai para frente, ou você não vai ser bem falado, né? Ou as críticas vão voltar e você não vai ter sucesso. Acontece se você tem um restaurante que é para tua empresa, né? Por exemplo, você tem um restaurante que, eu sou dono de uma indústria que eu tenho 500 empregados e meu restaurante ele vai atender aquilo. Tudo bem. Aí tudo bem. Tudo bem. Mas mesmo assim, nesses lugares a gente consegue melhorar muito a cozinha ou o salão. Mas aí o foco é outra coisa, né? Aí o foco seria, por exemplo, a qualidade de vida dos funcionários. Dos funcionários, ser um lugar agradável, limpo, adequado. Sim, e já aconteceu de operário me agradecer porque eu fiz uma reforma em restaurante que ele se sentiu melhor. Porque antes eram aquelas cadeiras que ninguém merece. Tipo, não era nem cadeira, era banco, aquelas chapas redondas que você senta em cima de um suporte de metálico. Né? Você não tem espaço para abrir o braço, as mesas todas aquelas fórmicas antigas e você não tem um ambiente agradável.
né? A comida você simplesmente pega, come ali de qualquer jeito, você não tem nenhum cuidado nem com o lugar que o cara tá sentando, porque assim, trabalha, né? Um trabalho geralmente puxado fisicamente, cansativo, mentalmente, sim. Porque essas firmas também têm a questão da segurança, né? O cara tem que ficar muito atento para não acontecer um acidente de trabalho. E na hora do almoço seria um momento para ele relaxar, mas não é nem um pouco confortável como você sentar naquele que estressa mais, você come rápido, você quer sair daquele ambiente correndo. E quando a gente fez essa reforma, eles ficavam muito mais tempo dentro do salão, conversavam, você via todo mundo rindo, então, tipo assim, você tinha mais espaço, você tinha mais conforto, eles começaram a produzir mais, aumentaram depois da reforma, contrataram mais 100 funcionários, porque a produção melhorou. E a gente pensou em tudo, né? Quando eu falo de restaurantes, assim, a comida ela é uma coisa muito importante para o ser humano, né? Além dessa ligação afetiva, ela é aquilo que te dá nutrição. Então, sim, se você, por exemplo, está cansado, se você come, você já sente melhor. Ou se você está com fome, você vai lá e sacia aquela tua necessidade, você já tem uma satisfação. Né? Agora, você vai saciar aquela necessidade de uma forma não muito confortável. Né? Isso vale para tudo, né? Tanto para restaurantes que têm lucro, quanto para aqueles lugares onde você simplesmente só alimenta os seus funcionários. Vai ter sempre benefícios, se você pensar, mesmo na própria marca daquela empresa, que ela imprima e dê essa satisfação também para os operários. Um ponto de vista interessante isso que você colocou, a questão de indústria, porque eu, por exemplo, a gente estava conversando aqui, mas eu não tinha pensado nesse tipo de restaurante. E realmente já vi em alguns lugares, já fui em alguns lugares, e que era muito ruim o ambiente. É o que você falou, você vai comer, é um intervalo, vamos falar assim, é um momento de descanso, de integração. E é um momento saudável, descanso é saúde social, total. Né? Onde você, às vezes, é o momento que você tem contato com uma pessoa do seu trabalho, você está ali. E aí, de repente, aqueles banquetas com aquelas bancadas de granito, aquelas banquetas altas, super desconfortável, que a pessoa fica lá, a banqueta não tem... as pessoas simplesmente chamam, né? O cara da marmoraria... compra umas cadeiras, umas banquetas pela internet e coloca ali. Aí na hora que você vai sentar, a altura entre cadeira e a bancada ou é muito alta ou é muito baixo, e você não tem nem conforto para comer, sabe? Isso é tão importante. Mas agora sentar para comer é o melhor momento que você tem, né? Voltando pro comercial, tem muito isso. Tem demais. Muito, BH. Tem muito. Sorveterias, lanchonetes, hamburguerias. Né, que é principalmente esses lugares que eles trazem como, tipo, lanche rápido. Que é uma atividade rápida. Gente, o mínimo. Se você sentar... às vezes é melhor você sentar no chão do que sentar num lugar desse. Uma vez teve um dono de restaurante, dono de lanchonete. A gente tava conversando sobre algumas coisas assim e tal, e ele falou que... A gente conversou sobre mesas, né? A gente entende que o restaurante ele tem que fazer um cálculo pela mesa. Essa mesa eu tenho 4 lugares, a rotatividade dela, eu abro 6 horas e fecho às 11, então durante esse período essa mesa tem que vender para mim X. Sim. É aquela matemáticazinha básica. E a gente conversando um negócio disso, ele tá assim, não. Aí era uma mesa de cadeira, mesa de madeira, aquelas madeiras rústica, grossa, e não tinha um assento confortável. E a gente, não... Troca isso, por que você não troca isso? É bonito e tal. O ambiente era bonito, era um lugar muito rústico, o ambiente era... Mas troca, coloca uma coisa mais confortável para os seus clientes, renova isso daí e tal. Não. Se a cadeira for confortável, o cliente não vai embora rápido. Se a cadeira for muito confortável, ele fica. Ele não volta. Ele não quer sentar naquela cadeira desconfortável. Ele não quer sentar. Na cabeça dele, na lógica dele, é tipo assim... o cliente vai sentar num lugar onde que ele não tá tão confortável, que ele... Não, eu vou comer porque essa cadeira tá me incomodando. Eu comi, peguei e fui embora. Aí senta um outro cliente, ele vai ganhar dinheiro. Só que aquele cliente não vai voltar. O lugar é ruim. Se ele atende, por exemplo, em regiões onde tem várias empresas, né? E ele faz o almoço, que o maior ticket dele ali é no horário de almoço, as pessoas vão ter que sair. Elas não vão ficar ali o tempo inteiro, né? Naturalmente. Tipo, as pessoas têm coisas para fazer. Agora, se você
tem um restaurante, né? As pessoas começam a pensar mais nesse tipo de conforto em restaurantes que você oferece jantares, então, né? Um pouco mais demorado. Aí cria aquele clima romântico e tal. Coloca a mesinha, mas tipo assim, também tem que ser pensado em todos os... E de negócios também, né? Vamos falar assim, não só na parte romântica, romantismo, de negócios também, porque você toma muita decisão ali. Então, você leva ali você vai convidar um dono de empresa, eu vou te levar num restaurante. Estrategicamente, você leva num restaurante onde ele vai se sentir confortável, que ele vai ficar mais suscetível a aceitar opiniões e fechar uma coisa legal. Você pega um dono de uma empresa para poder fazer uma reunião, leva num restaurante desse com a cadeira de pau, vamos falar assim, ou numa bancada de granito, o cara fica extremamente estressado. E aí, vamos assinar um contrato? Não, deixa eu pensar, deixa eu descansar. Deixa eu ir para um outro lugar. Tem que pensar em tudo. E restaurantes perto de escola, né? Você tem que ter ali onde os pais vão buscar as crianças. Às vezes tem que Bem pensar pensado. no cantinho kids. Bem pensado. Você precisa atender o cliente que você quer colocar ali. Hoje em dia é muito comum também, né? Em grandes restaurantes também tem um espaço, tem acessibilidade. Né? No mínimo, não somente para crianças, né? Você precisa atender as pessoas mais velhas. Mais uma vez, nós mudamos o comportamento de consumo pós-pandemia. As pessoas estão saindo mais. As pessoas estão casando mais tarde, então não tem muita comida para fazer, ou não tem tempo, ou não tem muita prática com a cozinha, por exemplo, vai preferir comprar comida ou ir em restaurantes, né? Lanchonetes, hamburguerias. As pessoas mais velhas estão saindo mais de casa também, acompanhando. Cadeirante. Imagina, os cadeirantes, eles não têm conforto nem para sentar, né? Porque a mesa não tem uma altura adequada. E que geralmente acontece, né? Em muitos restaurantes de Belo Horizonte, por exemplo, que você simplesmente coloca uma mesinha no canto e diz que aquele canto é o lugar para pessoa com deficiência. E isso não é integrar. Ao invés de ser inclusivo, você está excluindo, Você não está incluindo essas pessoas. Exatamente. Por que você tem que colocá-la separada? Então, a gente tem que pensar em mobiliário, em espaço onde ele seja universal. Onde Até você tem um acesso também. universal. É grávida. As pessoas pensam que, às vezes, as pessoas com dificuldade são somente pessoas com deficiência. Mas tem pessoas obesas, pessoas que mancam, né? Senhor e senhora com mais dificuldade, de mobilidade, né, por causa de andar, da idade, e tal. coluna, problema de coluna, mas assim, essas pessoas também querem sair, essas pessoas também querem frequentar restaurantes, né? E depois o pessoal não pensa nisso. É um público consumidor. Se você parar para pensar estrategicamente, o pessoal que está mais velho, aposentado, já está resolvido. Já está com a vida resolvida. Isso é mais que comprovado, né? É um público consumidor, tem com a grana e tal. Com certeza. Divide pensar um pouco mais nisso. Igual você falou dos pais. Se eu vou num lugar que tem uma criança, que tem um espaço para criança, vou ficar mais confortável. Automaticamente eu vou ali sempre. Então, eu vou gastar mais dinheiro ali. Sim. Às vezes é um investimento que pode ser um pouco caro no início. Nem é. Tipo, criança fica satisfeita com qualquer coisa. Mas muito não tem esses brinquedinhos, se não são caros, não? Não, se você coloca um espaço ali, criança, geralmente, nesses espaços, elas não conseguem nem ficar muito quieta, né? Porque é muita informação. É muita... Às vezes faz esse parquinho bonitão assim, o pai acha legal, mas a criança nem às vezes criança não, mas tipo assim, o que acontece? A criança gosta de sociabilizar. Então, ela vai ver outras crianças. Se você deixar um cantinho ali de 4 metros quadrados, com alguns brinquedos soltos, já é super interessante. Né? Você não precisa investir ali, né? Agora, se você quer investir, tudo bem, mas não tem essa necessidade. Uma dúvida, é obrigado ou não a ter monitor, por exemplo? Não é obrigado. Porque a gente teve uma discussão aí com um projeto anterior aí, que a gente, num restaurante, boa parte falou, não, se disponibilizou o espaço Kids. Se for lugar fechado, né? Tinha que ter. Aí tem que ter, porque precisa controlar quem tá entrando e quem tá saindo. Se as crianças só estão para controle. Né? Exatamente. Tanto que as crianças, tipo assim, nesses restaurantes que a gente vê, elas ficam ali na porta, anota o nome, né? Pra fazer esse controle, né? De ter um cuidado, mas... Não é obrigatório ter um monitor que fique ali brincando com as crianças. É custo também, é um outro custo também, né? É um custo a mais, mas também é um valor agregado.
né? Se você vai no restaurante e sabe que tem uma pessoa ali que ela está trabalhando para cuidar... Vale a pena investir, não vale? Vale. É diárias, né? Você faz esse investimento, por exemplo, nos dias que você recebe mais esse tipo de público. Porque não é todo dia da semana, né? Que você tem famílias. É igual assim. você falou, a menina tem escola, dorme cedo, então, aquela coisa toda. Vai só ali almoçar, o pai, por exemplo, tira o tempinho dele para ele almoçar, enquanto a criança terminou de almoçar, vai lá e volta, né? E é só um espaço pequeno. Então, tem que analisar muito bem o local que você está inserido, o local que você quer colocar aquele restaurante, principalmente o espaço, né, do imóvel também, Sim. que é uma outra questão. Você precisa analisar qual que é a sua operação que você vai colocar dentro daquele imóvel, que você vai alugar ou que você vai comprar, para que a reforma ela seja... não te traga surpresas, né? Se você vai ter... A parte elétrica, se vai estar tudo ok, hidráulica, de esgoto, né? Se você não vai ter problema. Já tivemos problemas com alguns lugares aí antigos em que a gente fez a reforma, mas a rede de esgoto não suportava. A gente primeiro teve que refazer a rede de esgoto para poder depois atender a cozinha. Porque não adianta você simplesmente chegar lá, reformar, começar a usar, né? Principalmente numa cozinha onde tem muita operação, muita gente, muita pessoas dentro de uma cozinha, muitas... manipulações, e você começa a descascar as coisas, elas começam a cair no esgoto. Não tem controle, é muito difícil, né? Eu fico imaginando a loucura de você montar um negócio bem montadinho, a estrutura já tá ali, um prédio, um negócio. Ruim, né? Porque se é uma estrutura do dia a dia, vamos comprar aquilo ali, vamos reformar, colocar uma cozinha mais legal, seguir as normas, colocar os freezers e tal, realmente não concordo. E quando isso acontece, o que vocês têm que fazer? Precisa de um projeto mais específico, estrutural, mexer na estrutura de um imóvel? Sim, isso é fácil, por exemplo? Porque... Não é fácil. Eu não digo na parte de construção, mas tipo assim, de mudar, por exemplo, a gente sabe que o estabelecimento é vigilância, mas também tem um alvará de funcionamento, o corpo de bombeiros. Eu preciso de mudar aqui e vai mexer na estrutura. Que dificuldade que isso traz para vocês? Nenhuma. Sério? São desafios, né? Eu tô gostando de conversar com você porque o pessoal coloca tudo empecilho aí, né? Não tem dificuldade nem não tudo vou fazer porque é solução. Difícil. Gasta. Tem gasto, normal. Sim, mas tudo tem solução. Você vai ter que investir, né? Porque você vai ter o retorno. Sem dúvida. Se você melhora, né? Investimento. Mas assim, tudo tem solução. Agora, se o teu negócio, falando sério agora, se o teu negócio ele não tá performando bem há 3 anos, se você não consegue ter lucro, se você mesmo melhorando o teu CMV, ajustando tudo certinho, é o lugar onde você está. Então, às vezes, a gente tem que ter muito pé no chão de que não é só um projeto, né, arquitetônico para o seu negócio que vai resolver seu problema. Porque, às vezes o lugar ali está no lugar errado. Se você não está performando bem ali já tem um tempo e você não consegue melhorar isso, tem que largar a mão e procurar um outro ponto melhor. O ponto do estabelecimento, né? De um food service ou de um lugar que você quer lucro, né? Você precisa pensar bem, saber exatamente onde você vai colocar o teu restaurante para que você tenha esse retorno. Porque não é qualquer lugar também. Você fala isso na lata com os clientes? Com certeza. E a recepção deles? Tipo assim, será? Pô, fiz errado. A pessoa tem que, né? Alguém tem que falar a verdade. Porque eu tô achando que você é bem corajosa. Porque eu tô falando assim, é claro que de uma forma leve, mas porque é difícil você chegar pra uma pessoa, por exemplo, eu tô aqui, passei desses 5 anos que a gente comentou aqui. Tô ali no 6, tá difícil e tal. Deixa eu te falar um negócio. Você tá no lugar errado. Seu negócio é bom, você tem um produto bom. Mas esse é o meu diferencial, né? Eu simplesmente não vou vender pro cara um projeto. A gente não leva uma salvação pra pessoa. Então, às vezes, o que acontece é que ela vai ficar frustrada. Ela vai investir uma grana pra reforma e o negócio dela não vai funcionar. Porque ela não tá no lugar certo. Então, não vai adiantar nada você ter um projeto bacana, legal, né, se você também não tem um ponto interessante. Papel bom seu, viu?
É um papel bom, porque a gente de vez em quando vê cada coisa, cada restaurante, que a gente pensa, poxa, isso aqui é tão legal, mas não aqui. Se fosse em outro... Quantas vezes a gente já foi num restaurante ou num estabelecimento, poxa, isso daqui se fosse daquele lugar assim, seria muito legal. Só que a gente sabe que não tem como você tirar a estrutura ali, a estrutura interna, tudo bem. Mas e aí você pode, por exemplo, mudar o seu tipo de operação, né? Ou você atende... Isso no mesmo lugar. No mesmo lugar. Remanejar ali o tipo de operação. Você precisa ter essa noção. Se eu quero fazer essa operação X e não está dando certo, e eu quero continuar com o meu negócio, então o que eu vou usar aqui? O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um delivery, fazer entrega, só ser delivery, ou empreender, criar uma dark kitchen, né? Sim, tem soluções para tudo. Muda um pouco o negócio. Não né? Se você quer continuar com pensando em trabalho, com aquele lugar, tal. Né? Eu acho que tudo tem solução. Mas insistir naquilo que não tá dando certo, né? É ruim. É postergar o inadiável, né? Fala, Joãozinho. O pessoal, com relação ao ponto que você falou, né? O pessoal ficou muito... Mas fala alto, porque você não tá nas câmeras. Deixa eu formalizar aqui. Fala alto, você não tá nas câmeras. Pra ela poder te entender e tirar sua dúvida. Que a gente vê que é muito raro, né? As pessoas fazerem as coisas certas que têm que ser feitas, né? E eu pergunto assim, como que a pessoa que ela chega na região, ela consegue colocar um negócio ali, ela vê os resultados não acontecendo e não olha pro cenário dela ali, o entorno dela, né? Faz uma pesquisa de mercado ali na região para ver como que é, uma pesquisa assim de público. Sim, você tem que entender o conceito, o público que você quer atingir. Depois disso, se você ainda não tem um lugar, você vai fazer uma pesquisa de mercado daquela região. O público daquela região, eles vão consumir o que você vai oferecer? Mas o que eu vejo é que o pessoal não faz, ele já chega chegando. Não faz vamos repassar aqui, pessoal, poder ouvir aqui. O que o João tá perguntando é o seguinte: o pessoal já vê um imóvel legal, vê que tem um espaço bacana, e fala assim, eu vou montar meu negócio ali, mas não faz uma pesquisa em volta. Comportamento, consumidor, se é residencial, se é comercial, logística, para poder se estabelecer ali. Simplesmente achei ali um imóvel bonitinho e vou montar meu negócio ali. Também, né? Até concorrência. Se a concorrência é boa, se a concorrência não é legal. Porque a gente sabe que concorrência, no conceito de concorrência, é bom. Você cresce. Você quer fazer melhor, você tem uma referência. Você tem uma referência. Melhor, né? Mas a gente sabe que a mentalidade da maior porcentagem é de concorrência e discussão, que eu não quero que aquele cara perto de mim, eu quero nadar aqui de braçada sozinho, o que também não é ruim. Mas a gente tira a oportunidade do outro e não tem como a gente monopolizar o espaço. E ele vai Isso nadar não existe. E morrer afogado. Vai morrer afogado, porque se tiver concorrente, ele vai achar... Por exemplo, a gente tá aqui com a Caxambu aqui, né? Cara, água top. Mas se a Caxambu não tiver uma concorrente, ela não vai ver, poxa, a concorrente fez uma garrafa diferente da minha, ela fez um armazenamento diferente do meu. Uma informação diferente. Aquele estabelecimento tem um freezer de linha branca e eu não tenho. Então alguma coisa tem diferença. Tá vendo? Eu tô usando os dados, as informações que você tá me falando. Então assim, o povo não pensa. Não costuma pensar. A maioria dos negócios, eles são assim, né? Meio impulsivo, né? Eles agem na emoção, eu quero, vamos ali, e depois saem frustrados. Mas é muito interessante que você já tenha esse plano definido. E a questão é, quanto eu quero ganhar daqui a 5 anos? Porque será senão que esse lugar que eu escolhi... porque ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, não, vou abrir aqui porque eu tô vendo que aqui tem um movimento assim, eu acho que as pessoas... É tudo no achismo, né? Eu acho que as pessoas vão consumir o que eu vou oferecer nesse meu estabelecimento e, de repente... Mas se você usar uma estratégia por um outro lado, né? Que você consiga atrair pessoas que frequentam ou que pessoas que venham até você. Uhum. Então, aí você já tem que utilizar um marketing, né, de uma outra forma para que as pessoas acessam o seu lugar. Se você for, por exemplo, uma ideia muito disruptiva, sabe, que atrai qualquer tipo de pessoa, mesmo que ela não participe ali daquela região, ela vai de todo jeito. Ou você é o diferentão, ou você é aquele medíocre que está ali ganhando para sobreviver e, na verdade, pagando, né,
para manter o negócio aberto. Hoje em dia a gente vê... Pô, vamos falar de Minas. Minas hoje em dia tem um boom da gastronomia. Belo Horizonte é a capital da gastronomia. E a gente está vivendo um momento em que quanto mais intimista os espaços, mais escondidos os espaços, está sendo mais legal. Até muito porque a gente vê muito influenciador, descobri aqui, achei aqui, ó, eu vou te mostrar aqui. Aí é uma portinha, que é uma escadinha, que é um sobradinho e que serve uma comida muito legal. Quando a gente vai falar de comida, de tradição, de histórias, ok. Mas e essa, vamos falar assim, essa involução, que acaba sendo uma involução. A gente pegar e entrar nesse... Eles não vão conseguir mudar muita coisa. Não vão. É interessante até perder a graça. Isso vai ser assim, vamos com os amigos, vamos lá, vamos comer. Pô, legal, acabou. Não vou voltar mais. Exatamente. Não é legal pra você. É para público que não vai ficar voltando, né? Ou vai ser as pessoas que estão ali perto. Ou então vai ser ali, ou tá perto da empresa que vai lá, igual você falou, vai lá, vai comer tem todo dia. Tem um restaurante na Dinamarca, por exemplo, que é assim, você não pode entrar nem com celular, né, que as coisas lá são bem surpreendentes. Então, assim, é um outro tipo de experiência. Vai depender da experiência que você quer gerar no seu cliente. Mas, e é um lugar que todo mundo vai. Mas... ele já deixa isso, então... Mas é o motivo do restaurante ser surpreendente. Misterioso. Acho que tem um em BH... Agora um assim também. Tem, que você não pode tirar foto. Você não pode tirar foto. Acho que até no fundo uma floricultura e tem um espacinho assim, que você tem que deixar o telefone lá. É legal, mas só que é o seguinte, é outra coisa que você pensar também. Por exemplo, você vai lá, você, Ana, tô curiosa para ir no restaurante. A atratividade é o quê? Você não saber o que tá acontecendo. Aí você foi lá a primeira vez. A não ser que existam coisas diferentes, tem que dias ser diferentes. Muito surpreendente para a pessoa voltar e para você contar para outras pessoas para que elas tenham essa curiosidade. Então, assim, o boca a boca, hoje em dia, ele funciona muito bem ainda, mas não funciona tão bem quando você tem outras pernas de acesso, né? Para que as pessoas consumam o teu negócio. Nessas situações, eu nunca fui nesses lugares, nenhum desses de Belo Horizonte, mas eu conheço pessoas que já foram e que achou, tipo, muito normal. Nada demais e nem foi mais legal esperar a chegada do que realmente estar lá, né? Tipo assim, não foi nada fora do comum a experiência lá dentro, sabe? É muito normal. É igual aniversário, né? O legal do aniversário é a gente esperar ele chegar, né? No dia do aniversário passa rapidinho, a gente nem percebe. Não é? Mas a expectativa do dia de chegar, a viagem, não vou fazer uma viagem. A expectativa é muito mais legal. Aí eu vou viajar, aí você fica preocupada. É o processo. É o processo. Curtir o processo, o processo, né? Acaba, né? Então, assim, e é isso que acontece, né? Quando a gente quer muito uma coisa, faz o processo, na hora que você consegue, acaba a graça. Isso é pra vida, isso é pros negócios, isso é pra qualquer experiência. É muito louco, né? Então, a experiência, ela precisa fazer diferença de que a pessoa volte, né? Ela tem que ser muito boa. Eu tenho muito medo disso, sabe, Ana? Desses restaurantes assim, porque se eles não se reinventarem... Por exemplo, vou estar na cidade, a gente tá em Belo Horizonte, 2 milhões de habitantes. Então, vamos falar assim, vou fazer um restaurante assim, temático, que para mim é temático, que vai ter um motivo, vai ter uma história, eu vou atingir uma fração da cidade. Se eu pensar ali em 2 milhões de habitantes, é claro que não vão todos, mas eu vou fazer uma projeção de uma parte onde eu tô, pesquisa de mercado, pesquisa de volta e tal. Sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Vai chegar uma hora que isso vai se saturar. E eu vou deixar de ser atrativo. Eu vou deixar de ser novidade. Vai vir uma outra novidade. E o que eu vou fazer? Aí, às vezes, a pessoa investe muito, te contrata, constrói todo esse ambiente. Aí vai vir com um novo formato. Eu vou trocar de nome, vou mexer tudo agora. Agora, se você vier aqui, você vai pegar fogo. Aqui pega fogo. Aí no outro, você vai vir aqui tá congelando. Sei lá, se não tiver umas ideias mirabolantes para esse tipo de estabelecimento, eu acho que vai chegar uma hora que vai deixar de ser engraçado do que a constância de um restaurante. Ou você faz o tradicional, né? Que vai ter uma vida longa, indiferente do que for. Um tradicional, mas que você mantenha aquela constância no atendimento, principalmente, porque não, né? Mais uma vez, não é só o prato que as pessoas gostam que vai fazer que a pessoa continue consumindo ali.
Ou você faz o tradicional, né? Se você for muito... não quero correr riscos. Ou você está sempre inovando. Né? Ou você tem ali um sucesso de um restaurante que você consiga filas de espera por 3 meses. Então, você precisa ter um diferencial. E isso não é muito investimento, né? Você precisa só ter uma ideia em que você consiga, com as estratégias de design daquele ambiente, de design da sua operação, ela cumpra com a função de estar atraindo sempre pessoas legais. Então, aí você tem que definir o ticket do teu cardápio, o público, tem que estar muito amarrado as coisas. Porque dependendo do restaurante, gera até um status na gente, né? Foi naquele restaurante chique e você quer postar, você quer falar, né? Você quer colocar foto no Instagram. Te posiciona na sociedade. Não, eu frequento lugar tal, quando o chefe tal, alguma coisa assim. E a comida? Eu comi uma azeitona. Foi bom? Uma azeitona grega, sabe? E, nossa, uma delícia e tal. Às vezes a comida não é, vamos falar assim, extraordinária. É uma boa comida, claro. Mas o ambiente em si te trouxe um sentimento de estar num lugar legal. E é o que você falou, isso aumenta o ticket, né? Falando aí de tradição, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui, né? Em Minas, o Chico da Cafua, por exemplo. É um restaurante muito simples, mas que tem uma comida muito boa. Mas isso também não fez com que ele ficasse parado no tempo. Ele investiu em tecnologia na cozinha. Então, ele consegue atender perfeitamente fazendo um tipo de comida tradicional que atende um público exigente e um público que está ali há mais de 40 anos, né? E o restaurante dele não tem esse diferencial de um ambiente. E, ao mesmo tempo, o ambiente daquele restaurante, ele é harmônico com o tipo de prato. Conversa, né? Conversa. O ambiente conversa. A gente recebeu o Edinardi aqui no podcast, a gente bateu um papo com ele, e ele falou muito de processo, falou muito de equipamentos, e a gente teve a oportunidade de ir lá também conhecer lá os equipamentos, ou conhecer o espaço dele, então assim... O bate-prato foi lá também. Então, assim, é muito, muito bacana a gente entender isso e na prática. Não ter só o conceito, pensar isso na prática. O que você falou, lá no o ambiente, não é aquele ambiente e tal, mas você te remete, você tá numa casa de interior para comer um franguinho caipira, sabe, uma coisa mais rústica. Tem que contar a história. Tem que contar a história. E lá conta muita história. Conta. E não é o atendimento, você falou do atendimento. O atendimento lá é tradicional. Tem um senhor lá que tem 25 anos que tá na casa. Isso é muito legal. Isso conta muito. Conta com muito... Ô, João, quem tem pra nós lá pra lá? Vai trazer? Pode trazer? Uai, nós já estamos começando a ficar com fome, hein? Nós estamos conversando aqui só na água. Vamos ver o que o João vai trazer pra gente. Gente, enquanto vocês estão conversando aí, enquanto a gente tá falando aqui, o João Gomes mencionou aqui nos bastidores aqui sobre o Bate-Prato. Em breve vem aí a 3ª edição do Bate-Prato. Vocês podem acessar @Bate-Prato-Oficial. É um grande evento onde a gente reúne vários atuadores da gastronomia também, para poder discutir o que a gente está conversando aqui com a Ana. Essas particularidades, esses conceitos, entendeu? Tem uma profissional como a Ana aqui também no Bate-Prato. Eu espero que no próximo Bate-Prato a gente vai, né, tá junto e conversando sobre isso. Mas isso é um próximo assunto, tá? Isso é um outro assunto que já, fica atento aí nas redes aí. Mostarda Cast, Mostarda Criativa e no Bate-Prato. Antes do João trazer pra gente lá o prato, pode trazer, a gente vai colocando aqui. Olha, como é que ele deixou tudo bonitinho. Que isso. Aí, ó. Isso aqui que é a novidade que eu te falo. Essa é a novidade? Olha a apresentação do prato, como conta, olha gente. Isso. Olha isso aí, ó. Dá uma deslizada aqui. Não, tá tranquilo. Tudo conta. Faz diferença. Aí, olha isso. Pezinha. E aqui também. Essa farofinha de bacon com 2 ingredientes. É um produto. O que é? Não pode falar, não? É farinha e bacon. E o produtinho especial. A poção mágica. Achei que a farofa tinha um ingrediente ali secreto. Mas você vai experimentar. Não, é o sabor, né? O ingrediente é o sabor, né? Muito bom, gente. E ela tem bacon, tá? Essa farofa. E tem bacon, né? É uma farofa muito de bem. Bacon que tem bacon. É importante, né, João? Você que produziu essa? Foi, eu produzi. Parabéns, viu? Você cada dia que passa surpreendendo mais, viu? Querendo introduzir no mercado ela.
Semana que vem você senta aqui, viu? Você não foge, não. Você senta aqui pra gente poder conversar. Eu tô aqui doido querendo fazer as perguntas. Pode perguntar, vamos perguntando aí. Aqui, o que você trouxe aqui? Foi polê de porco, né? Isso é um patezinho. Um patezinho. Porco, né? Defumado. Torradinha, farofinha de bacon. Bem simples e, né, espero que seja agradável. Ô, Ana, a gente tem uma tradição de pôr a mesa e degustar. É um podcast que é seu nome, que a gente tem que comer alguma coisa na mesa, não ficar só na água, né? Então, assim, faz as honras do podcast. Fazer cerimônia, né? Faz as honras, até porque, pra você dar sua nota. Vai passar debaixo da mesa? Olha. E como é que é? E põe a farofinha em cima? Põe a farofinha por cima e... Tá, vamos seguir as orientações aqui. A farofinha vai ser vendida, João? Bater. Se Deus quiser. Vai ser vendida em breve, então aguardem, gente. Só escolher na embalagem. @cultura defumada. @cultura defumada. Mais, né? Eu também vou experimentar agora. Vamos ver aqui. Torradinha. Isso aqui fez sucesso, viu? No bate-prato, então, isso aqui foi... O pessoal falou lá. Com aquele Muito pão bom. de queijo. Gostou? E a farofinha, né? Deixa eu colocar sair mais. aqui do microfone aqui, diretor. Rapidinho, viu? O diretor quer também. No final nós vamos... Bom, se eu e a Ana a gente deixar aqui. A farofa tá crocante. Se a Ana a gente deixar aqui. Se sobrar. Vamos guardar lá pra gente. Falar com a boca cheia aqui no podcast aqui é... Se bem que a gente já falou um monte de vezes aqui com a boca cheia, né? Um podcast gastronômico, o pessoal perdoa, né? A gente fala com a boca cheia e tal. Tem que dar umas degustadas. Guardanapos aqui, você pode comer à vontade. Bom, hein? Muito bom. Isso é bom, hein? Muito bom, viu? Você sempre traz uns negocinhos bem... A gente tenta. Então, tenta não. Você consegue... consegue muito. Ó. Eu quero fazer bagunça. Deu pra empate. Não. Tá tranquilo. Nós vamos fazer bagunça aqui, ô Ana. Você é arquiteta formada? E você sempre mexeu na área da gastronomia, com cozinha, ou você também tem outros projetos? Eu nasci, assim, eu fui criada no canteiro de obras. Meu pai é construtor, então desde os 14 anos eu estou no canteiro de obras e mais tarde eu decidi estudar arquitetura. E eu fui parar no restaurante, na cozinha industrial, com o meu primeiro projeto, depois que eu me formei. Foi uma solicitação de um cliente que veio pela dor, né? Ele foi notificado pela vigilância sanitária e a vigilância sanitária exigiu um projeto arquitetônico. Foi aí que eu comecei a entrar e me interessar, e eu gostei muito porque eu tenho muita facilidade com o técnico, né? Com a legislação e fui aprendendo também, né? Nesse primeiro serviço. E gostei bastante, achei muito interessante, né? E a comida foi sempre uma coisa que também, acho que para todo mundo, né? Que é uma relação que a gente tem com a comida. Eu sempre tive uma boa relação com a comida, então comer para mim é muito prazeroso. Legal. E projetar espaços onde você, né, gera prazer nas pessoas, né? Esse sentimento, aguça esses sentimentos, é muito satisfatório para mim. Hoje você tem uma empresa, você trabalha Sim, de forma... eu tenho uma empresa, Uhum. a Baisales Soluções de Arquitetura para Negócios. Legal. E eu gosto muito de trabalhar nesse ambiente onde eu consigo gerar experiências para os usuários, né? Eu fiz também um curso de neurodesign, onde a gente aplica a neurociência com a arquitetura, que é exatamente para você trabalhar ambientes que façam as pessoas se sentirem bem, né? Legal. Com estratégias de desenho, de design, para atingir esses sentimentos, né? Para consumir,
para se sentir confortável, né? Trazer todos aqueles utilizar o espaço para de uma forma mais objetiva ali para o negócio. É cumprir a função mesmo, né? Porque sim, os espaços eles foram feitos. A arquitetura ela é uma arte de disciplinas que faz com que o espaço cumpra a função dele, né? Se você faz uma casa, um abrigo, você precisa se proteger da chuva, então precisa estar ali, ter uma cobertura, ser aquecido, ter ventilação para você ter saúde, e são esses pontos. É legal, né, que a gente costuma falar que o óbvio precisa de ser dito, né? Precisa. E você fala de uma forma tão natural, tão simples, tão singela, que às vezes a gente problematiza muitas coisas. Eu tô com um problema aqui, eu vou ter que quebrar aqui, mexer aqui. Faz o feijão com arroz, faz o simples, que você não vai ter problema no futuro. E é muito melhor quando a gente pensa antes, né? Mas assim, não é a realidade do ser humano. A gente faz as coisas muito na emoção, ali no calor da emoção, e acaba fazendo as coisas vão tomando uma dimensão que a gente não consegue mais controlar. Mas é muito mental, né? E mentalidade também. Se você pensa, assim, os problemas eles vão se resolver. E existe solução para tudo, e a arquitetura ela tá aqui para criar soluções, para que as pessoas vivam melhor, né, em seus espaços, para que os espaços eles também tenham uma harmonia com o meio ambiente, com a natureza, né? A arquitetura ela não é para que você confronte, né, a natureza, é para que você aproveite aquele meio ambiente e que você tenha um conforto entre o concreto e as plantinhas. É legal, né? É legal. Eu vejo muito negócio de arquitetura, sobre arquitetura. Você quer mais uma água aí? Geladinha? Geladinha? Dá pra cá, João. Aí, ó. Geladinha, água Caxambu geladinha. Como é que é o nome dos meninos lá? Eu sempre... Pedrão e o Gui. É isso aí. Eu vejo muito questão da arquitetura hoje em dia, não só para restaurantes, mas no geral, que o pessoal tem uma solicitação, tem aceitando um pouco mais ter esses espaços em casa, em estabelecimentos, por exemplo, é um jardim de inverno, ou é um espaço um pouco mais aberto com flores, e os clientes é comprovado, né, cientificamente, bem, né? que o ser humano, quando tem contato com qualquer elemento natural, ele tem uma saúde melhor, né, mental, emocional. Se você agrega esses elementos dentro do teu espaço físico, a gente chama de design biofílico, né? Você usa a natureza... Design biofílico, legal. Biofilia, e aí você usa plantas, né? Traz o verde. Pelo amor de Deus, gente, não coloque planta artificial no seu restaurante, na sua lanchonete, na sua casa, não faça isso. Vai encher de poeira esse negócio. Enche de poeira, fica feio, não te dá retorno nenhum, porque ela não cumpre nenhuma função, é somente aquilo ali, além de não ser bonito, né? Vai tampar a ventilação, vai ficar quente, o negócio bagunçado. É plástico. Vai jogar fora, vai poluir. Não compensa. Vai ter gordura no seu estabelecimento aí, vai dar poeira. O cliente vai sentar e vai passar o dedo. Nossa, essa plantinha que tá pura gordura. Não tem jeito, vai ficar feia, vai sujar e você, tipo assim, nossa, depois você vai tomar raiva dela. Você falou de samambaia. Ainda se usar muita samambaia, assim, em locais fechados? Porque antigamente tinha muita samambaia. Carrinho, aquela coisa bonita. Tem vários mitos, né, sobre plantas dentro de espaço fechado, mas as plantas, elas trocam o ar, elas ajudam você a fazer a purificação do ambiente, né? Pelo próprio processo natural das plantas. Sim. Então, não tem... Qualquer planta que você puder ter dentro de casa, pode ter. É claro que algumas precisam de sol, precisam de vento, então tem que colocar em lugares que você consiga que ela tenha ali, né, uma iluminação, uma circulação interessante, mas... E cuidar direitinho pra não dar bicho, dar essas coisas. Não. Isso aí é o básico, né? Pra não morrer, né? Pra não morrer também, tadinha delas, né? Aguar, né, em tempos... Aguar ou aguar? É coisa de menino falar aguar, não, né? É normal, né? Aguardo. Sabe a criança aguada? Aguada? É aguar com aguada? Sei lá. Enfim, vocês gente. Têm relação. Molhar a plantinha, né? Molhar a plantinha.
Ô, Ana, assim, você deu uma aula pra gente aqui, sabe? O tempo que a gente deu, você deu uma aula, e eu achei muito legal que você colocou alguns tópicos aqui interessantíssimos sobre a porcentagem que você falou, o negócio do freezer. Nossa, Casa Bahia vai cancelar nós daqui a pouco. Mas é verdade. A Casa Bahia é pra casas. Casas Bahia, é pra casa. Magazine, casa. que são coisas de magazine, coisas pra cá. Pra o Brasil inteiro. Coisas de casa. Porque tem muita gente que vai lá e investe nisso. Não é só. Eu não tô falando Casa Bahia aqui, gente. É claro que não, a gente tá levantando uma marca, é uma baita de uma marca, uma baita de uma casa e tal. Mas assim, várias lojas especializadas nisso, em refrigeração, que fazem essas vendas porque precisam vender, mas às vezes não orienta. Até mesmo porque tem a informação, quem tem informação não vai lá comprar isso. Você vai aí, tem alguns locais em cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que é aquela rua só de equipamento de estabelecimento, só de mesas de inox, aquela rua da ponta a ponta só de freezer. O pessoal não vai chegar e falar assim, esse freezer aqui não é para isso, não é para aquilo outro. Se você chegar com a informação, ele... É verdade. Agora, se não for, ele vai ficar bem quietinho. Como que você vai controlar? Não, tipo assim, se você tem um restaurante e tem uma pessoa lá para controlar a temperatura, como que você vai conseguir acompanhar se você não tem o visor? Não tem um visor, não tem um termômetro. Você não sabe qual a temperatura. Tudo bem, vou usar o meu termômetro aqui. Mas você vai ficar abrindo toda hora para você abriu, já mudou a temperatura aí. Exatamente. Se você abrir, já entrou ar quente, muda tudo. E é por isso que os equipamentos, certos, você quando abre, ele já controla, ele já tem uma programação para quando ele está aberto, ele vai fazer refrigeração mais rápido porque você abriu. Então, tem esse tempo. Vai ter um volume maior ali para poder compensar. Tudo bem específico para o tipo de uso, né? Os freezers e refrigeradores de linha branca, que a gente chama, tem aqueles de cores de inox também, mas também entra. É só cor, né? É só a cor, só muda a cor. Eles não são indicados para o uso de cozinha industrial, restaurante, hamburgueria. Que loucura. Você não consegue controlar. Isso, né, é um dos pontos, assim, bem críticos. Porque, né, onde você armazena... Porque a carne, as proteínas, que são coisas que perecem, né, mais fácil. Não, até dentro de casa. A gente tem uma geladeira em casa um pouquinho mais legal, com um design mais bacana, ela vai me dar um retorno legal, vai dar uma coisa, né? Vou ter um pouco mais volume, mais litragem no refrigerador. Hoje em dia, antigamente você tinha um refrigerador e tinha um freezer, sim, separado. Hoje em dia já tem aí geladeira conjugada, um lado é refrigerador, outro lado freezer e tal. Mas mesmo assim, eu ainda acho que naquela abertura, naquele movimento ali, mas é uma coisa de casa, né? Não é nada que você vai usar. Você não abre toda hora, você vai colocar no estabelecimento. Quando você tá com amnésia, você vai lá, abre a geladeira pra lembrar o que é, né? Largou alguma coisa lá dentro, né? E o que acontece? Guardar uma sacola lá dentro. Mas deixa pra tua casa, pro sítio, pro seu... Não pro Gente, não usem essa em estabelecimento. E qualquer dúvida sobre isso, você, claro, orienta a procurar uma pessoa especializada para poder, né, passar todas essas informações dessa sua consultoria, né? Sim, eu faço mentoria, né, as mentorias. Quando a pessoa não consegue fazer uma reforma e ela quer melhorar ali, né, o atendimento, eu acho que há sempre o que melhorar, né? Se essa cozinha está ali ou ela foi elaborada sem um projeto eficiente, você tem o gargalo, né, que os seus clientes estão esperando além do esperado, estão reclamando tempo. Sim. Eu trabalho com a mentoria de 4 a 6 encontros, onde a gente consegue organizar o espaço da cozinha, né, sem precisar fazer uma grande reforma. Sim. Né? Então, se você consegue elaborar o layout, melhora muito a produção. Você faz uma análise prévia, vê se tem como fazer uma melhoria. Diagnóstico e começa a fazer as adaptações a partir do cardápio e qual é o ciclo, né, o fluxo que a cozinha precisa trabalhar para que nada atrase, para que as coisas funcionem direitinho. Muito bem, muito bem. Ô, Ana, assim, é o que eu te falei, você deu uma aula pra gente aqui, passou pra gente informações valiosíssimas, foi muito importante você ter vindo aqui, assim, queria te agradecer por ter aceitado o convite tão de bate-pronto, né, pra poder vir. Olha, você vai fazer, pode vir quinta e tal, não, vamos sim. É claro que a gente tem outros projetos que a gente pretende, né, vamos discutir pra gente poder fazer no futuro aí, mas pra gente foi uma honra te receber aqui.
Foi um prazer que você trouxe mais informações, e eu achei muito boas informações. Esse programa, eu tenho certeza que muita gente depois vai comentar com a gente, porque tem muita polêmica em relação a isso dentro de cozinha, muita gente que entende e faz vista grossa, ou que não sabe o que está acontecendo, porque é importantíssimo, porque é um processo construtivo, é de retorno, é de sobrevivência, são negócios que às vezes estão morrendo aí por falta de informação. Eu que agradeço, né? Eu estou muito satisfeita de estar aqui. Eu acho que informação sempre é importante, né? Nem todo mundo tem acesso à informação, principalmente essas coisas de parte de legislação da cozinha, Sem onde dúvida, as pessoas sem ainda não dúvida. sabem, porque não existe uma cartilha, não existe uma orientação, né? Ou um canal informativo para esse tipo de acesso à informação. E é interessante que a gente, né, como arquitetos e profissionais desse ramo, a gente oriente as pessoas, porque não é somente o projeto que vai fazer você melhorar, né? A informação é que vai fazer você melhorar. O comportamento também, né? Não precisa de fazer uma grande reforma, não precisa de pagar um projeto de arquitetura para você ter a funcionalidade ali perfeita. Muito bem. E você quer deixar seu contato? O pessoal pode falar no seu telefone, pode ficar à vontade, o pessoal, para entrar em contato com você, para poder te contratar. Tem as redes sociais, que você já colocou aí, né? Tem aí também. A Ana de Salles. A Ana de Salles, né? Tá aí, né, chefe? Lá tem um TPzinho, hein? O link que fala direto comigo pelo meu celular. Lá tem um acesso direitinho no seu celular e fala direto. Muito bem, Ana. Mais uma vez, você quer mandar um abraço pra alguém? Quer cobrar alguém? A gente sempre brinca aqui. Você quer cobrar alguém que tá te devendo? Olha, eu fiz um projeto, você não me pagou, hein? Não, gente, tá tudo certo. Muito obrigada. Coisa boa, gente. Nós vamos chegando, mas antes, é claro, tem que falar aqui dos patrocinadores. A Cultura Defumada que abrilhantou isso aqui. A gente comeu uma só ao vivo, tá? Nós vamos deitar o cabelo nisso aqui agora. Terminando aqui, nós vamos conversar mais, nós vamos comer isso tudo aqui. Vou perguntar pro João aqui mais algumas particularidades dessa farofa com bacon aqui. Ele vai contar pra gente aqui. E quando ele estiver comercializando, vocês podem ter certeza que nós vamos falar aqui também, tá? Tem que falar aqui dos nossos patrocinadores da Pizza Anápolis. Deu tempo de você pedir? Não deu tempo de você pedir? Eu vou passar o telefone e os endereços para você poder pedir. Ou hoje ainda, que ainda dá tempo, né? Para quem tá assistindo ao vivo, ainda dá tempo. Até as 23, né, chefe? Dá um joinha até as 23 aí pra gente. E se porventura você estiver assistindo esse episódio em um outro horário, você também pode procurar aqui nos canais que eu vou te falar. E a gente vai conversar cada vez mais e você vai curtir a sua Pizza Anápolis aí, tá? São 3 endereços, presta atenção, ó. Você que tá em BH aí, ó, na Avenida Carlos Luz, número 700. Na Avenida Prudente Moraes, número 245, no Eldorado, na Avenida João Sérgio Oliveira, 143. Não tem Betinho ainda, né? Fabiano, Pizza Anápolis em Betim, Beef Crush. Como é que chama o outro? Sushi Kawaii, né? De sushi. É uma gama de empresas. Vamos pra Betim, Fabiano. Vamos conversar com a Ana aqui. Vamos expandir o negócio pra Betim também. Vamos levar porque é a melhor pizza que você pode comer. São clássicas especiais, gourmet, prêmio, além das pizzas doces, que são um grande sucesso. Você vai pedir no 3565-8888, 3565-8888 ou no WhatsApp 98450-8872. Pizza Anápolis, QR Code tá na tela, né, chefe? QR Code tá na tela aí. E deixa o QR Code até acabar o episódio. O pessoal dá tempo de pedir Pizza Anápolis aí pra gente aí. Cultura Defumada, vocês viram aqui, o João apareceu aqui. Hoje ele não sentou aqui, mas ele tava servindo a gente. Hoje ele tava de chefe. Ele que preparou um patezinho de pulled pork, não é isso? Torradinha, mais a farofa mágica aqui. @Cultura Defumada, combina com o João, faça o seu pedido. Tem os produtos defumados, os melhores produtos defumados de BH e região metropolitana. Eu não tô falando que ele tá aqui na minha frente, eu tô falando porque ele está aqui na minha frente e porque é muito bom. E eu recomendo. E os eventos você pode também, vários eventos você pode contar. Cultura Defumada, vamos falar aqui da Caxambu, que tá cheio de Caxambu aqui hoje, né? Tá cheio de Caxambu aqui. Turminha, tô esperando vocês aqui pra gente bater um papo, tá? Essa daqui é boa. É a Caxambu e a Cambuquira, né? Cambuquira é sensacional, gente. Cambuquira de garrafinha de vidro. Naturalmente. Aí você tá fazendo uma propaganda aqui que eu te falar, viu? Ô, gente, um grande abraço. Não se esqueça, quinta-feira que vem, às 19h30, mais um chefe, mais um atuante, mais um personagem da gastronomia, assim como a Ana, que veio aqui, deu um show, brilhantou nosso episódio. O
número 61, que eu esqueci como é que fala, o 61, não vou arriscar. Não vou arriscar, os outros eu acertei todos. 61º episódio, e você vai conferir também esse episódio nas principais plataformas de podcast. Acertei, Xé? Principais plataformas de podcast. Ó, nós vamos estar no Spotify, da Apple, né? O Applecast lá, do Google, a sua principal plataforma de podcast no Deezer, onde que você gostar, estiver na academia, vai escutando a gente, tá? Amanhã em diante vai sair esse episódio da Ana aí pra você ouvir no carro, pra você não assistir, dirigir e bater seu carro. Não quero isso não, tá? Ou no restaurante também, coloca aí pra gente poder ir batendo um papo, tá certo? Gente, até quinta-feira que vem, às 19h30, aqui no YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho e também se inscrever no nosso canal, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.